Vamos falar então sobre a tireoide, mais propriamente sobre o hipotireoidismo, que é uma deficiência na produção dos hormônios da tireoide. Mas o que é tireoide? A tireoide ela é uma glândula que fica aqui nessa região, depois da traqueia, e ela secreta diversos hormônios que são importantes para o nosso organismo, para o nosso metabolismo. E aí eu vou falar um pouco sobre o que causa, qual que é a fisiologia, os sintomas, tratamento e etc. Eu desenhei, assim como no outro vídeo, o mecanismo para vocês entenderem melhor. Tudo se inicia no cérebro, na região do hipotálamo, que libera TRH, um hormônio que estimula a hipófise a liberar do TSH, que vai estimular então a tireoide a produzir do T4 e T3. Na tireoide, ocorre então a produção do T4 e T3, sendo o T4 a forma inativa do hormônio e T3 a forma ativa. O T4 precisa ser transformado em T3 para então ter função. Quanto maior a quantidade de T4, menor a quantidade de TSH, e quanto menor a quantidade de T3, maior o TSH. Para a produção, necessita-se ter iodo, presente no sal iodado, selênio e zinco. E temos aí 3 tipos de hipotireoidismo, tá? O subclínico, clínico e a tireoidite de Hashimoto. Nesse vídeo eu vou falar principalmente do subclínico e do clínico. A tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune, então é assunto para outro vídeo, tá? Porque ela envolve outras coisas, outra causa, enfim. O subclínico é quando os níveis de TSH estão altos, mais de T3 e T4 tá normal. O clínico já é quando os níveis de TSH estão altos, mais de T3 e T4 estão baixos, que significa que o quê? Não está tendo uma boa produção. Por mais que o TSH esteja estimulando a tireoide, ela não está conseguindo produzir adequadamente T3 e T4. E quem faz esse diagnóstico não é a gente nutricionista, tá? É o seu médico, mais propriamente o seu endocrinologista, que vai pedir os exames e ele sim pode dar o diagnóstico. A gente, como nutricionista, o que pode fazer é encaminhar, se a gente vê uma alteração ali no exame, para o médico, para ele sim dar o diagnóstico. E os hormônios da tireoide, né, o T3 e o T4, eles atuam aí determinando a velocidade com que as nossas células trabalham. Então pense, se eu tenho uma diminuição desses hormônios, as minhas células vão trabalhar mais devagar. E isso vai ter impacto no corpo inteiro. Então a pessoa ela vai ter uma maior tendência ao ganho de peso e dificuldade para perder peso, constipação, tá? Uma maior irritabilidade, uma tendência à tristeza, à depressão, unhas fracas e quebradiças, cabelo fraco e caindo também, uma sensibilidade maior ao frio. E o que causa aí o hipotireoidismo, né? Essa deficiência na produção dos hormônios? Bom, a deficiência de iodo, porque o iodo ele é essencial para a produção dos hormônios da tireoide. Deficiências nutricionais, então uma deficiência de zinco, de selênio também pode estar envolvida. Um excesso de estresse que vai impactar, né, no organismo inteiro e vai poder impactar também na tireoide, tá? Uma restrição calórica muito severa por um longo período de tempo, que aí pode reduzir esses hormônios da tireoide, mas não é porque a tireoide ela não está conseguindo produzir, não, é porque o corpo ele está tentando lentificar esse metabolismo. E qual é o tratamento do hipotireoidismo? Pela parte médica, é receitado a levotiroxina, que é uma medicação nada mais é do que o hormônio da tireoide. E pela parte do nutricionista é adequar os nutrientes, então adequar as quantidades de iodo, zinco e selênio principalmente, tá? E aí vai adequar por meio da alimentação para atingir as quantidades recomendadas. Caso não atinja, aí entra com a suplementação para estar auxiliando aí na produção desses hormônios da tireoide. E como a gente sabe, a recomendação que deve se ter então de iodo, selênio e zinco principalmente, a gente tem uma coisa chamada RDA, que ela define as quantidades, né, diárias recomendadas para as pessoas ingerirem ao dia. Outra dúvida muito comum é que se as pessoas com hipotireoidismo, elas realmente devem excluir da alimentação as brássicas, que são o grupo alimentar que tem a couve-flor, o brócolis, o repolho. De evidência científica, a gente não tem nada que comprove realmente que isso vai ter um impacto negativo na tireoide, tá? Não um consumo normal, agora um consumo exacerbado pode sim ter alguma relação, mas um consumo natural, não, você não precisa excluir da sua alimentação, tá?